Vou fazer a apresentação agora sobre a importância da tecnologia MLPE no setor de energia solar fotovoltaica no Brasil, né? Um pouco do que está acontecendo hoje e as perspectivas futuras para esse mercado, né? Para esse setor. Então, vamos lá. Então, primeiro, todo mundo deve estar se perguntando agora, né, o que significa MLPE, né? MLPE vem do inglês, né? Significa Module Level Power Electronics, que é eletrônica de potência a nível de módulo. Então, o que é que tem de diferente, né, nisso daqui? Então, em sistemas fotovoltaicos, você tem duas categorias. Uma categoria é representada pelos inversores tradicionais de string, onde você conecta um módulo em série com outro módulo e forma uma série de módulos fotovoltaicos, que é o que a gente chama hoje de string, né? Série fotovoltaica, uma série de módulos fotovoltaicos conectados em série. Quando você conecta essas séries de módulos em paralelo, aí você tem o que a gente chama de arranjo fotovoltaico. E aí você conecta isso num inversor tradicional de string. Esse inversor, né, o inversor fotovoltaico, ele tem duas funções, né? Regular a tensão de entrada, né, porque os módulos, a tensão deles varia em função da irradiância solar. Então, passou uma nuvem, a tensão diminui, saiu a nuvem, a tensão aumenta. Então, tem uma variação de tensão e corrente nesse arranjo fotovoltaico. O inversor ele é responsável por regular essa tensão e mandar corrente elétrica para o circuito elétrico que ele tiver conectado, né? E encontrando o ponto de máxima potência desse arranjo fotovoltaico. O que é o ponto de máxima potência? É um ponto de operação do inversor, onde aquele arranjo fotovoltaico vai entregar a máxima potência que ele pode entregar naquele momento. E aí você vai ter várias marcas de inversores tradicionais de string. Você vai ter Fronius, SMA, Solis, Huawei, vários, né? Só que dentro da categoria MLP, o que acontece? Você tem o que a gente chama de MPPT distribuído, os pontos de máxima potência, né? MPPT é Maximum PowerPoint Tracking, ou rastreamento do ponto de máxima potência. Você tem os MPPTs distribuídos na categoria MLPE a nível de módulo. Ou seja, eu não quero mais achar a máxima potência de uma string ou de um arranjo. Eu quero achar a máxima potência que cada módulo pode me entregar individualmente. Quem consegue fazer isso são os microinversores e os otimizadores de potência associados aos inversores simplificados. Tá? E aí, no caso da Ecore, microinversores, a gente trabalha e sempre trabalhou com a marca AP Systems, de microinversores. E em otimizadores de potência, a gente trabalha e sempre trabalhou, né, com os inversores e os otimizadores de potência da SolarEdge, que inclusive foi quem inventou esse tal de otimizador de potência, que é um conceito diferente, né? A gente vai falar rapidamente sobre cada uma dessas duas tecnologias. Microinversores. Microinversores não é nada de novo, né? Pode parecer que começou o microinversor, só apareceu em 2010, 2012, enfim. Tem uma certa... Tem um pré-conceito, né, de que é novidade, mas os microinversores eles são bem antigos, tá? Essa empresa, a Ascension Technology, ela desenvolveu um inversor que ele era integrado a um módulo fotovoltaico, que a gente chama de módulo CA, é onde o módulo fotovoltaico ele não sai com corrente contínua, ele já sai em corrente alternada. E isso já existia desde 1991, através da empresa Ascension Technology. Em 1993, uma outra empresa chamada Mastervolt, ela introduziu no mercado o primeiro microinversor on-grid, aquele inversor onde está conectado com a rede elétrica da concessionária e sincronizado com a rede elétrica da concessionária, podendo até injetar energia elétrica na rede da concessionária. Isso foi em 93. E o nome desse microinversor era o SunMaster 130S. Isso daqui, né, que vocês estão vendo, é esse microinversor lá em 93.
Já em 95, né, 2 anos depois, a empresa OK Services, eles projetaram um microinversor de alta frequência que, qual foi o diferencial? Eles aumentaram a eficiência do equipamento, né? E aí esse modelo OK 100, ele começou a ser comercializado ainda em 95, tá? Junto com esse modelinho aqui do Sun Master, eles eram os dois que já estavam disponíveis no mercado. E era, esse 100 aqui é porque era um microinversor de 100 watts, tá? Na época. Já a solução SolarEdge, o que foi feito? Em 2006, a SolarEdge inventou o otimizador de potência. Até então não existia nada parecido, né? Então, em 2006, o que é que a SolarEdge imaginou? Vamos pegar o melhor dos dois mundos. Eu quero as melhores características que o microinversor tem e juntar com as melhores características que o inversor de string tem. E aí, eles elaboraram uma solução que foi dividir um inversor tradicional de string em dois equipamentos. Um seria o otimizador de potência, esse carinha aqui que está aqui em cima, né, pequenininho. Deixa eu colocar aqui o apontador. Eu estou sem o meu apontador laser, mas, enfim, o otimizador de potência é esse daqui de cima, ele fica no telhado, em cima do telhado, né? E debaixo dos módulos. No otimizador de potência, o que é que vai ter? O MPPT vai estar dentro do otimizador de potência. E em sistemas comerciais, você vai ter um MPPT para cada dois módulos, ou seja, eu encontro o ponto de máxima potência de cada dois módulos. Então, se eu tiver 1000 módulos, eu vou ter 500 MPPTs. E para a solução residencial, você pode ter também o mesmo otimizador de potência, para cada um módulo, um otimizador de potência, ou seja, cada módulo tem o seu MPPT, então eu vou extrair a máxima potência de cada módulo individualmente. Esse é a primeira função, né? O MPPT já está em um segundo equipamento, que é o otimizador de potência. Além disso, o otimizador de potência ele já regula a tensão para o inversor. Então, a tensão que vai chegar no inversor já é uma tensão regulada, fixa, que pode ser 400 volts ou 750 volts em corrente contínua. E aí ele já fez um trabalho inicial para o inversor, né? Então, o inversor, esse daqui é um inversor trifásico e esse daqui é um inversor monofásico, um mais voltado para a área industrial, comercial, outro mais voltado para residencial. Mas os dois trabalham com tensão fixa e eles já recebem uma tensão CC fixa, um valor contínuo fixo, 400 volts, vamos imaginar. E o inversor simplesmente tem o trabalho de sincronizar com a rede elétrica da concessionária e converter de CC para CA. Ou seja, o inversor ele é simplificado. Ele tem muito menos componentes do que um inversor tradicional. Por quê? Porque a maior parte do trabalho que seria do inversor já está sendo desempenhado pelos otimizadores de potência. E aí você tem uma plataforma de monitoramento onde você consegue enxergar a produção de cada módulo individualmente. Aqui é o otimizador mais de perto, tá? Olhando ele em cima do telhado, antes da instalação dos módulos. A instalação é a mesma, tá? Vocês vão colocar os trilhos, a fixação dos módulos, né? No telhado, como se estivesse fazendo um sistema de string normal. A diferença é que antes de vocês colocarem os módulos um em série com o outro, você vai instalar os otimizadores de potência e agora você vai ter uma série de otimizadores, não uma série de módulos. Os módulos vocês vão ligar nessa entradinha aqui curta, ó. E essa daqui é a entrada do otimizador. O cabinho mais longo do otimizador é a saída e você vai ligar eles, os otimizadores em série, tá? Um com o outro. Terminou essa série de otimizadores, vai sobrar um positivo e um negativo e vocês vão levar lá para o inversor, igualzinho como é feito numa instalação de inversor de string.